Vou iniciar esta fala sobre a Semana da Reforma Tributária Brasileira, convidando os inscritos para que fiquem atentos às grandes modificações que a mesma trará para todo o Brasil. Impactará sobremaneira várias ações, tanto para empresas como para, obviamente, os empresários e especificamente para os profissionais vinculados à área, tais como contadores, advogados tributaristas, setor imobiliário, outras pessoas como auditores fiscais das administrações tributárias municipais, estaduais e da Receita Federal do Brasil. Esta já é a terceira aula que estamos implementando para apresentar esta Semana da Reforma Tributária. E antes de nós conseguirmos a fala, eu devo dizer que eu sou Valdecir Mosqueta, formado em administração com especialização em contabilidade e administração financeira. Sou advogado com especialização em direito tributário. Fui professor universitário, auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, hoje aposentado. Assessorei várias empresas de diversos segmentos da economia, como metal mecânico, cooperativas de saúde, do agro, como empresas atacadistas de medicamentos e dentre outras. E agora nós estamos fazendo esta fala porque estaremos nesta Semana da Reforma Tributária lançando um curso que deverá ser destinado principalmente para empresários, como eu me referi, e para profissionais, todos eles envolvidos em todo este sistema tributário. E hoje nós convidamos a contadora Adriana Biasi Machiavelli. Seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. Eu vou antecipar algumas colocações. A Adriana é uma executiva de uma cooperativa de saúde aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente da Unimed, e que nós viemos aqui fazer alguns debates sobre a reforma tributária, mas principalmente sobre o sistema cooperativo que está recebendo um tratamento específico e diferenciado nesta reforma tributária brasileira, haja visto a importância do segmento de cooperativas que representa para toda a economia brasileira. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também participando desse momento e podendo traçar alguns rumos aí, né, do que vai acontecer com essa reforma tributária, especificamente no setor cooperativista, né? Eu sou formada em contábeis, trabalho na Unimed há 24 anos e tenho especialização também em auditoria contábil, gestão tributária, gestão de serviços de saúde e operadora de mercado de saúde, né? Operadora de planos de saúde. Então, esse é um assunto que tem trazido aí uma desacomodação até no setor contábil, né? Que é quem vem puxando à frente aí desses trabalhos. Mas a reforma tributária, ela precisa ser entendida e compreendida por todos, administradores, gestores, né? Nós temos vários atores envolvidos aí agora na implementação da reforma. Sabes que a reforma tributária no Brasil já é uma realidade. É fato concreto. Nós já temos a emenda constitucional 132/23 aprovada, obviamente no ano de 2023. Nós temos a lei complementar federal 214/25, que ela traz nada menos do que 542 artigos, mais de 20 anexos e altera mais de 30 leis. Veja a grandiosidade. E temos também tramitando no Congresso Nacional, Adriano, um projeto de lei complementar número 108/24, que tratará mais das questões de formalidades e distribuição da receita. E a transição na reforma tributária, que nós sabemos apenas repetir, surge a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que é de competência do governo federal e que ela irá substituir PIS, COFINS e IPI. Em 2026, ela será tratada na forma de testes e em 2027 ela entrará em definitivo. Já para
O ICMS, que é de competência dos estados, e o ISS, Imposto de Serviço, que é competência dos municípios, a transição irá até 2032, aonde no lugar daqueles 2 tributos que eu recém citei, surgirá o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Aí, Adriano, vocês vejam que há um período de transição, uns na forma de teste e outros na forma efetiva. Eu pergunto, no setor cooperativo, você como profissional da área contábil e de gestão e que conhece também do mundo tributário, como é que vocês estão vendo esta mudança que se iniciará em forma de teste já em 2026? Então, a reforma tributária, ela traz avanços significativos para o sistema tributário, para as cooperativas não é diferente. Um dos pontos bem positivos que nós entendemos é que a reforma ela está preservando o modelo cooperativista. Quando ela traz um tratamento específico, diferenciado para as cooperativas, preservando as suas particularidades e preservando também a relação do cooperado com a cooperativa, né? Então isso é importante, porque a cooperativa ela tem um modelo diferente das demais empresas comerciais. E junto disso, o fato de termos também uma alíquota reduzida, né, uma base de cálculo, então, que também considera o ato cooperativo como não tributável nesse momento, né? Claro que dependendo ainda de regulamentações, ainda vai surgir muita coisa, né? A gente percebe a importância que o cooperativismo tem para o Brasil, nos seus diversos segmentos, seja saúde, crédito, agropecuário, enfim, né? Junto com isso, avaliando, né, os impactos, a gente também tem uma preocupação porque existe um aumento de alíquota e que a gente também precisa quantificar isso e saber como lidar com isso, porque hoje, cada vez mais nas empresas, as margens elas são mais justas. E quando a gente fala, né, numa base um pouquinho diferente do que estava sendo, né? E de uma alíquota um pouquinho maior, isso vai trazer um impacto econômico e que precisa, de alguma forma, ser repassado, né, para os consumidores, né? No segmento saúde, que é o segmento que eu atuo, a gente vê com preocupação isso, porque existem hoje quase 53 milhões de pessoas que estão no segmento de saúde suplementar, né? E o sistema de saúde, ele traz aí consigo uma inflação médica hospitalar muito alta, onde as margens estão cada vez mais enxutas, né? Não que outros segmentos não sejam assim, né? Mas a gente se preocupa em como fazer, encontrar o equilíbrio de tudo isso. Isso, então, perceba que a convidada, ela tem um conhecimento profundo do setor cooperativo e sabe, obviamente, da importância que representa para a economia brasileira. E quando nós falamos em sistema cooperativo, no Brasil existem 7 segmentos, eu diria entre eles cooperativas de saúde, cooperativas financeiras, cooperativas do agronegócio, cooperativas de transportes e assim por diante. A emenda constitucional 132/23 deu um tratamento, além do específico, privilegiado para o setor cooperativo, bem como para, fugindo um pouco da nossa fala, para o segmento e o setor do meio ambiente. O meio ambiente vai andar de mãos dadas com o sistema tributário brasileiro. Terá privilégios tributários, se assim podemos dizer, no futuro, aquelas empresas e aquelas pessoas que preservarão efetivamente o meio ambiente. Então, o setor cooperativo, o meio ambiente, eles estão elencados como algo prioritário na reforma tributária brasileira. E o tratamento específico, como dito, e é assim, porque nós temos que entender assim, nós temos os contribuintes do sistema regular do IBS e da CBS, os contribuintes, diríamos assim, normais, regular. E nós temos também os contribuintes que terão um sistema específico de tributação que entra o setor cooperativo e tem um outro segmento que é o sistema de empresas com tratamento diferenciado.
Tudo isto faz um conjunto da reforma tributária para seguir de tal maneira que não se perca de vista aqueles setores da economia que bem e melhor fazem e acontecem o desenvolvimento em nosso país. E a reforma tributária ela veio justamente com outros princípios constitucionais para simplificar o sistema, para dar uma segurança jurídica do sistema, para dar mais transparência e assim por diante. Então, nós estamos confiantes e acreditamos que tudo isto dará certo no decorrer do tempo. Obviamente que existe um período de transição que questões complexas surgem. O ponto número 1, que isto é premente e urgente, são os sistemas de informações, que estes daí já têm que estarem ajustados em 1º de janeiro de 26, aonde nós teremos um sistema nacional de dados e que os mesmos serão compartilhados com os 5.570 municípios, com os 27 estados da federação e com a Receita Federal do Brasil. Eu costumo dizer, Adriana, e vocês que estão nos assistindo, que em tempo real, quando uma empresa em qualquer lugar do território brasileiro emitir uma nota fiscal de bem ou de serviço, ela está sendo visualizada naquele exato mesmo momento por todas as autoridades fazendárias de todos os entes públicos. E voltando, Adriana, para o sistema cooperativo, eu percebo que agora a legislação ela está deixando mais clara, certo? Não sei, eu gostaria depois de saber de ti como é que tu visualizas isto. Assim, a cooperativa, quando usamos assim, transacionar com o cooperado, não terá zero de incidência dos tributos, falamos de IBS e CBS. E quando o cooperado também transacionar com a sua cooperativa, também não terá. Ao mesmo ocorre de cooperativas com cooperativas. Isto antes era uma situação que deixava dubiedade. E hoje ela está sendo muito claro isto, certo? Aonde a legislação lá também traz, não entramos no mérito, porque agora ela vai ser crédito por entradas e débito por saída. É um sistema não cumulativo, que o ISS não possuía isto. Como é que você, Adriana, como profissional do setor cooperativo, especialmente da parte de saúde, visualiza tudo isto? Eu acho que essa clareza, né, e essa transparência numa regra que se aplica a todos, ela estava sendo necessária. Muitos dos tratamentos tributários que as cooperativas tinham ou têm até agora, elas foram fruto de ações judiciais. Né? Elas não se havia um entendimento claro disso. O próprio adequado tratamento do ato tributário que se esperava lá atrás que surgisse numa lei complementar, ele acabou não saindo, né? Então dizia que tinha que ter uma lei complementar que desse o tratamento adequado ao ato tributário, mas efetivamente ela acabou não saindo. E com isso agora eu entendo que fica mais claro. E essa simplicidade que está se tentando trazer, né, para esse nosso sistema tributário, ela é fundamental para que o governo, a União, enfim, tenha um melhor controle também e uma padronização daquilo que está sendo recolhido, né? Então, acho que com certeza isso vai ajudar muito. Óbvio que num momento de transição e de um processo que ele é complexo, ele não é simples, né? Vai se precisar muita atenção no que vai estar sendo executado. Porque, de alguma forma, né, nós teremos aí alguns anos trabalhando em paralelo com 2 sistemas, né? E é fundamental que os sistemas de gestão, né, tecnologia, os softwares que a gente usa estejam adequados. E isso parece simples, mas ele não é simples e nem é rápido. Então, precisa sim já ter se iniciado, né, nas empresas esse trabalho em conjunto, porque não é só contábil, a gente precisa da equipe de tecnologia, de informação, a gente precisa da área contábil, sem dúvida, mas a gente precisa quem está lá na ponta, uma área de compras, quem faz a nossa classificação ou cadastro dos fornecedores, para a gente entender também o regime tributário de quem está se relacionando conosco. Devo dizer para ti, Adriana,
que tuas colocações são extremamente pertinentes, tanto das preocupações como do que deve ser providenciado para um futuro bem próximo. Sabes que a reforma tributária que se desenvolve aqui no Brasil agora é uma maneira de nós chegarmos próximo de países desenvolvidos no mundo todo. Nós estamos implantando o IVA, o Imposto sobre o Valor Adicionado, que existe em 174 países do mundo, onde a França lidera, que faz 60 anos que possui e funciona muito bem. Talvez nós não chegaremos num ponto ideal, mas nós chegaremos num ponto possível, até porque muitos casuísmos ainda existem, como reduções de base de cálculo, isenções, créditos presumidos. Mas o norte da reforma tributária é um caminho que será de grande eficiência para todas as empresas do Brasil e para os profissionais. E vocês que estão assistindo esta semana da reforma tributária, dizer que o Brasil terá um grande ganho nesta parte da reforma tributária, tendo em vista as suas simplificações, as suas modernizações, e dizer que o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, elas são impostos sobre o consumo. E é por isto que está havendo uma mudança muito significativa, Adriana, que hoje funciona assim: paga-se o tributo na origem, aonde ele é produzido ou fornecido, e no decorrer do tempo aquele tributo, o IBS e a CBS, será devido ao Estado e ao município de destino do bem e do serviço, dando uma implementação e uma valorização no consumo. É isso que nós precisamos entender em toda esta reforma tributária brasileira. E uma situação que mexe, Adriana, na precificação tanto da prestação de serviço, que é o caso de vocês, ou de bens, de mercadorias, caso de outros, é justamente que está sendo implantado, que é algo moderno que já existe em outros países do mundo, é o split payment, que ele é o quê? É quando a pessoa física adquire um bem ou um serviço num estabelecimento de forma objetiva e simples, para vocês entenderem. Um exemplo: se o bem custa R$1.000 ou o serviço, e sobre ele tem uma incidência de R$200 de IBS e CBS, os R$200 ele vai ser separado no momento e não vai para o caixa da empresa do contribuinte, ele vai direto para o comitê gestor do IBS Brasília, para depois retornar aos estados e municípios. E aquele valor do tributo que ficava de 10 a 40 dias na mão do empresário, ele não terá. Então, certos segmentos da economia terão alguma dificuldade no seu caixa, mas isso é tudo questão de tempo para se adaptar. Eu gostaria de saber da contadora Adriana o que visualiza sobre esta novidade que nós estamos seguindo um modelo mundial e que gradativamente será implementado no Brasil, que é o split payment. E essa adequação às normas internacionais, ela é importante para gerar também mais competitividade e atrair mais comércio internacional, né, para as empresas que atuam neste segmento, né? Com relação a essa mudança grande que vem, né, doutor Mosqueta, assim, está se deixando claro que o valor do imposto não é faturamento, não é da empresa, né? Porque a gente vai passar a atuar, vamos dizer, com um faturamento líquido, deduzido do imposto, né? Então, é um conceito também novo que tem, e isso precisa ser de acordo parametrizado para que tudo dê certo, assimilado, entendido. E eu vejo que isso pode sim trazer, claro, efeitos no caixa, né, no fluxo de caixa das cooperativas, ou das empresas, mas de uma forma muito transitória. Talvez no início, no primeiro mês da adaptação, porque depois, né, já entra aí numa normalidade, né, de recolhimento, né? Então eu vejo que o que vai exigir das empresas é uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa, porque vai antecipar um pouquinho aquele valor que talvez a gente recebia integralmente e recolhia no dia 20 do mês seguinte, no dia 30 do mês seguinte, a gente já vai estar recebendo o valor líquido, né? Então existe um impacto, um lapso temporal pequeno,
né? Mas que vai exigir que as áreas financeiras também estejam atentas ao seu fluxo de caixa. Eu gostaria de fazer uma outra colocação para ti. Eu estou incentivando a contadora Adriana para falar e ver de suas preocupações e do seu lado bom da reforma. Então, assim, quais os ajustes que você acha que teria que se fazer em termos de sistema, em termos de precificação? Você pensa que isso aí espera, sei lá, para 32, ou será que temos que começar de forma rápida a nos preocupar sobre o tema? A gente precisa iniciar de forma rápida e imediata, né? Porque ele é um processo complexo. Não dá para esperar lá. Não dá para esperar nem para o ano que vem, né? Para início de 26, porque já tem obrigatoriedades que a gente precisa cumprir, né? E como um desafio que eu vejo é uma mudança grande. E tudo que é novo gera uma desacomodação, principalmente nas equipes que atuam diretamente com isso, nas adaptações do sistema, nas parametrizações do sistema, nas revisões cadastrais de clientes e de fornecedores, uma vez que o recolhimento agora ele passa a ser no tomador, né, no local do tomador do serviço. Cadastro de clientes tem que estar bem adequado, né? Cadastro de fornecedores, como a gente agora também vai ter um fator novo, que é a geração de créditos, nós não tínhamos, então isso também precisa estar sendo observado. Regime dos fornecedores, como é que vai ser? Vai se aplicar para todo mundo? Todo mundo vai gerar crédito? Qual é o impacto que isso vai ter no preço do meu produto, né? E mais do que tudo isso é a gente aprender um novo modelo. Porque a gente sabe e a gente conhece do nosso modelo atual tributário. Mas agora vem muita coisa nova. E a gente precisa estar aprendendo de novo e mantendo em paralelo, nesse período de transição, os dois sistemas. Então, vem muito trabalho pela frente, né? E para isso a gente precisa estar muito ser muito conhecedor do que a gente vai estar implantando. Isso. Essas tuas colocações são pertinentes e vocês que estão assistindo nesta semana da reforma tributária, devo dizer que as mudanças na reforma tributária, elas são, de modo geral, impactantes. Haverá uma mudança, inclusive, de cultura. Eu digo assim, das empresas, mas é óbvio que são os profissionais das empresas, né? Certo? Deverá haver uma mudança de cultura dos profissionais envolvidos, contadores, advogados, também dos profissionais, autoridades fazendárias, especialmente as municipais, que eles têm que aprender o sistema não cumulativo, isto é, crédito por entrada e débito por saída, que o ISS irá ter que fazer depois com a nova denominação de IBS. Já as administrações fazendárias estaduais e da Receita Federal do Brasil, eles têm a expertise da não cumulatividade, mas os funcionários fazendários municipais, eles precisam, no bom sentido, se ajustarem, aperfeiçoarem neste sistema como um todo. E ainda, voltando às cooperativas, devo dizer que, no meu entendimento, que os cooperados também deverão entender toda esta nova sistemática. Como também, não só a cooperativa, mas os profissionais da saúde, os médicos propriamente dito e outros relacionados à área da saúde, também haverá mudanças lá para seus locais, pessoas físicas ou mesmo jurídicas, nos seus consultórios. Eles terão reduções de base de cálculo, mas eles terão um incremento de percentual na tributação. E isto tudo será modificado. Tenho para mim que não só a cooperativa, mas sim os médicos envolvidos na cooperativa precisam entender toda esta sistemática. Não lhes é dado o direito de achar que para eles nada é direcionado, tendo em vista que eles são profissionais da saúde. Não, eles precisam, o meu entendimento, que entendam também dessa nova sistemática
prática, em parceria com a sua cooperativa, sobre toda esta nova tributação. E cabe a eles, médicos, e não só eles, como outras 18 profissões elencadas na Lei Complementar Federal 214, que terá mudança significativa na parte tributária brasileira. Não sei se tu concordas comigo com esses profissionais da saúde e outros de terem a necessidade de se ajustar à reforma tributária. Sim, sem dúvida. Eu vejo que na relação da cooperativa com a remuneração médica do profissional, num primeiro momento me parece não haver impactos no que a cooperativa remunera o seu cooperado. Mas, até porque o cooperado ele recebe por produção e não com base num faturamento. Então é com base nisso que eu vejo um impacto menor neste repasse. Porém, o médico, no caso da Unimed, ele é o dono da cooperativa. E ele tem que saber como a cooperativa dele está se posicionando frente a uma nova exigência legal. Então, como é que a cooperativa está se posicionando frente a essa reforma tributária? Qual é a legalidade que nós vamos ter nesse processo? Porque nós queremos que tudo esteja de acordo, né? Nós temos os nossos processos todos conformes e assim precisam seguir, né? E mais do que isso, quando o médico está lá no consultório dele, por vezes ele tem uma pessoa jurídica naquele consultório. Ele tem uma clínica, ele faz parte de uma outra sociedade. Então, esse conhecimento precisa, sim, ser estendido aos médicos, aos sócios da cooperativa, para que tenham também um entendimento e possam acompanhar, como gestores, esse processo da implantação da reforma tributária. Isto. E ainda sobre cooperativas, eu quero dizer aqui para a nossa convidada Adriana e para vocês que estão nos assistindo, que nós temos as cooperativas financeiras. Estão elencadas lá 29 situações de sistemas financeiros, diria assim, passando desde bancos, caixas econômicas, factoring e assim por diante. Todas elas e todos eles terão um tratamento específico de tributação sobre o IBS e a CBS. E mais, inclusive, tenho que quando um banco, por exemplo, cobrar alguma taxa, Adriana, por entrega de um talão ou por uma abertura de conta, aquele valor não terá tratamento específico, ele será tributado de forma integral. O tratamento específico em termos de tributação, isto é, com reduções, são todos aqueles outros do dia a dia de uma instituição financeira. E nós temos as cooperativas do agronegócio, tipo produtores rurais, que isso aí é importante. Nós temos milhões de produtores rurais e a maioria deles pequenos, mas que geram muitos postos de trabalho. Eles também estão tendo, na condição de serem associados em cooperativas do agro, um tratamento específico, diferenciado e favorecido nesta reforma tributária. Alguma coisa que eu queria dizer para ti, Adriana, e para vocês que estão acompanhando esta semana da reforma tributária, é de que o produtor rural ele vai proporcionar um crédito presumido ao contribuinte que adquirir bens ou serviços dele. O que seria? Uma grande rede de supermercado, por exemplo, você comprar bens lá do produtor rural, hoje ele compra e não possui nenhum crédito. O produtor rural fica em desvantagem com outro contribuinte que lhe oferece crédito. Agora, o produtor rural, mesmo não pagando, ele proporcionará um crédito presumido que será regulamentado e aquela rede de supermercado ou qualquer outro terá o crédito, fazendo com que ele tenha uma maior e melhor competitividade na nova reforma tributária. Então, nós precisamos estar atentos a estas mudanças para que nós consigamos fazer frente a todas as demandas e de forma melhor possível implementar todas as etapas da reforma tributária. Então, eu até gostaria também, Adriana, dissesse algumas colocações sobre o sistema financeiro e sobre o setor primário que tu entendes aí das vantagens que eu coloquei, se tu concordas ou não.
Importante isso, né, que o doutor Mosqueta coloca com relação ao produtor rural e às instituições financeiras, onde eles também vão passar a gerar crédito, né, fruto aí dessa reforma tributária, e também se colocar talvez de uma maneira mais competitiva no mercado. No agro, por exemplo, que tem uma movimentação grande junto com os produtores rurais aí, a mudança ela é grande, ela é importante, porque ela também faz com que os produtores rurais agora passem a gerar créditos tributários para onde vão entregar os produtos, enfim, né? E isso vai trazer mais competitividade para eles, né? Assim como nas instituições financeiras, que agora as transações, né, as operações financeiras também passam a gerar crédito, né? E tudo isso a gente pode dizer que a gente chega em 2025 falando dessa reforma tributária, graças à evolução que a gente tem na parte de tecnologia, porque isso sem sistema seria inviável de acontecer. Existe uma necessidade de adequação dos sistemas nas empresas, mas nos órgãos municipais, estaduais e federais, para unificar e receber, estarem também preparados para receberem essas informações e conseguir depois fazer a distribuição desses recursos, né? Adriana, além das cooperativas de saúde e outras, devo dizer que a reforma tributária está a contemplar também pessoas que necessitam de bens, de equipamentos, pessoas com necessidades especiais, pessoas com dificuldade de locomoção, pode comprar um veículo, equipamento, tudo isto, né, com a alíquota zero do IBS e da CBS. Então, não é só o trato do sistema de saúde, planos de saúde. Inclusive, terá alíquota zero de IBS e de CBS para aqueles bens materiais para pessoas com dificuldades financeiras que têm que também ter o trato da sua saúde menstrual e assim por diante. Então, você percebe que a reforma tributária ela possui uma conotação social bastante importante, onde está reduzindo tributos na alimentação, nos medicamentos, nos bens de primeira necessidade de pessoas e famílias de baixa renda, na locação de imóveis de baixo valor para famílias e pessoas de baixa renda, e por óbvio alguns setores serão um pouco mais tributados para haver o equilíbrio das receitas. Então eu gostaria de saber da Adriana como é que enxerga esta redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS para estes equipamentos, estes bens, para todas as pessoas com necessidades especiais e famílias de baixa renda em nosso país. É muito oportuna a sua lembrança sobre isso, porque a gente acaba focando muito na tributação das empresas, na forma como isso vai acontecer, né? Mas isso também foi contemplado na reforma tributária, esse público, né, que obviamente cumprindo alguns critérios também terão aí uma isenção, né, da alíquota da CBS e do IBS no acesso a alguns insumos. Agora, Adriana, encerrando esta nossa fala, e para vocês que nos acompanharam, que eu estou aqui com uma profissional do ramo de cooperativas de saúde, altamente competente. Ela é executiva, é CEO de uma cooperativa pioneira no estado do Rio Grande do Sul, a Unimed. E veio aqui trazer contribuições e as suas impressões sobre a reforma tributária. Encerrando, eu gostaria, Adriana, que você fizesse algumas colocações finais de qual é a tua visão sobre a reforma tributária e qual é a tua impressão sobre a mesma e, ao mesmo tempo, as tuas, de forma objetiva, as preocupações no teu dia a dia lá com a reforma tributária. A reforma tributária ela era a esperada e necessária, né, para que a gente tivesse um sistema tributário mais simplificado, menos fragmentado e com as regras mais claras, né, e justas para todos, né, de forma que a gente não vai mais ter aquela diferenciação de tributação, principalmente estadual e municipal, que acabava acontecendo, com alíquotas diferentes, base de cálculo diferente. Isso é muito positivo, né? Nós vamos chegar nisso.
né, num modelo mais simplificado e que vai trazer, inclusive, uma otimização no processo fiscal, vamos dizer assim, né? Porque nossa apuração de impostos, incidência, base de cálculo, apuração, recolhimento, pagamento, isso tudo onera, de alguma forma, as áreas administrativas, contábeis e fiscais das empresas. Então, nós vamos chegar num momento em que isso vai estar mais facilitado. Mas até lá, tem um caminho complexo a ser seguido. Uma mudança grande, uma adaptação, um aprendizado de como deve ser tratado, né? Isso dentro das nossas empresas, do nosso dia a dia. Então, a gente tem um caminho longo e não fácil, acho que não vai ser fácil, né? Assim que a gente vai precisar transpor algumas barreiras, vai exigir muita dedicação, um trabalho multidisciplinar, porque a gente precisa de vários profissionais atuando em conjunto, né? E a expectativa é que ao final desse período, eu reforço aqui que não tem como não considerar alterações na base de cálculo e um reflexo, um impacto fruto do aumento da alíquota. O que se espera de todo mundo, né? O que todos os brasileiros esperam é que a gente tenha uma utilização desse recurso mais justa, para que a gente consiga pelo menos reverter em outros serviços, né? Isso que a gente vai estar contribuindo, né? De forma, nesse momento, maior do que está acontecendo. Então, assim, a aplicação desses recursos, eu acho que se ela fosse melhor distribuída, melhor aplicada, né? E a gente tivesse um retorno disso do governo, valeria muito a pena. Eu tenho certeza que todo mundo estaria mais disposto ou mais favorável, né, a essa reforma. Adriana, agradecemos a tua presença, ter aceito o nosso convite para vir aqui compartilhar ideias e informações para que vocês que estão acompanhando a Semana da Reforma Tributária de forma bem e melhor poder captar informações. Devo dizer que a tua preocupação é minha também, que nós temos no Brasil uma alta carga tributária brasileira. Todos os cidadãos sabem disto. Ela é alta ou baixa dependendo do retorno que os entes públicos nos dão. Eu falo governo federal, governos estaduais e governos municipais. Quanto mais eles devolverem qualidade de vida e prestação de serviço, menor seria a alta carga tributária. Mas hoje, com a carga que nós pagamos em torno de 33% do PIB, do Produto Interno Bruto, ainda nós temos muitas deficiências em todo o sistema de fornecimento e prestações de serviços que tanto a sociedade brasileira necessita, especialmente as camadas da sociedade menos aquinhoadas e, em contrapartida, mais necessitadas. Mas nós temos que acreditar que a reforma tributária está vindo, mesmo que tenha um período de transição e é complexo. Adriana e vocês que estão nos assistindo, nós chegaremos ao ponto ideal, aonde nós teremos uma melhor transparência, mais segurança jurídica, com justeza na aplicação das alíquotas, cobrando mais de quem pode pagar mais e menos de quem precisa pagar menos e assim por diante. Então, esta reforma tributária, Adriana, agradecendo outra vez a tua presença e vocês que estão nos acompanhando, ela é um caminho sem volta. Nós temos que nos adaptarmos. Nós não entramos no mérito de algumas discussões. É como é hoje e como ela será amanhã. E as empresas e os profissionais precisam se adaptar. E depois de tudo adaptado, eu tenho a certeza que os resultados positivos advirão sob todos os aspectos que já falamos aqui. Muito obrigado, Adriana, e obrigado a vocês que nos acompanharam. Eu agradeço, doutor Mosqueta, sempre é um momento muito rico de troca, de aprendizado, estar contigo nesse momento. Após concluir a live, informo que eu estarei lançando um curso completo que vai te orientar a reforma tributária de forma prática e simplificada. Assim, a reforma tributária, na realidade, ela já começou. Ela apresentará mais simplicidade, mais transparência, justiça tributária, trazendo melhor ambiente de negócios e uma segurança jurídica, incentivos sociais e um sistema mais eficiente para quem produz e gera postos de trabalho.
A partir de 2026, tenho para mim que nós teremos duas espécies de empresários e profissionais. Primeiro estarão aqueles atualizados com a reforma tributária. E segundo, serão aqueles que deixarão de ser lembrados, tanto empresários como profissionais, por não dominarem a reforma tributária. Por que este curso é indispensável agora? É que nele nós iremos aprender tudo aquilo que consta na Emenda Constitucional 132/23, que são os princípios fundamentais da reforma tributária, e na Lei Complementar Federal 214/25, que ela não deixa de ser um grande regulamento de todo o IBS da CBS, composta por mais de 540 artigos, por mais de 25 anexos e alterando mais de 30 leis. E não dominar a reforma tributária é arriscar caixas, arriscar competitividade e, ao mesmo tempo, arriscar a credibilidade funcional, já que você não consegue repassar aos teus clientes todo aquele conhecimento necessário. E para quem seria destinado este curso sobre a reforma tributária? Obviamente e principalmente para profissionais de contabilidade e de setores fiscais de empresas, para advogados tributaristas, bem como outros advogados, e especialmente aqueles advogados públicos, os procuradores de municípios, os procuradores de estados e os procuradores da União, para empresário de todos os segmentos da economia, para profissionais que atuam no sistema cooperativo, também para profissionais que atuam no mercado imobiliário, para servidores municipais fazendários, bem como para servidores estaduais fazendários e servidores da União Federal fazendários. São as administrações fazendárias de todos os entes da federação. Ainda e por fim, a reforma tributária, mais precisamente este curso, ele é destinado também para profissionais liberais, já que nele está elencado 18 profissões que terão modificações no sistema de tributação. E ainda para profissionais médicos que não estão elencados naquelas 18 profissões, mas que terão modificações no sistema de tributação pelo faturamento que terão em seus consultórios, independente se for na forma de pessoa física ou jurídica. O que você vai aprender nesta reforma tributária, mais precisamente no curso que estarei lançando? O impacto de toda a reforma tributária, que não será pequeno. Vais aprender tudo o que consta como princípios constitucionais da reforma tributária, mais toda a legislação contida na Lei Complementar Federal 214 e ainda sobre o que tramita no Congresso Nacional, que é o projeto de lei complementar 114/24, que já passou pela Câmara e agora está no Senado Federal. E ainda a aplicação da reforma tributária em todos os setores da economia. Ainda, no final do curso, você vai estar dominando a reforma tributária de forma prática e assertiva. Vais estar atualizado, se diferenciando no mercado de trabalho e no mercado profissional. Vais conseguir saber exatamente o que fazer de agora em diante após o curso da reforma tributária. E, por fim, vais estar pronto para atender seus clientes de forma mais eficiente. Saliento que já gravei mais de 80 vídeos sobre o tema. Ainda devo dizer que os 20 primeiros que adquirirem o meu curso sobre a reforma tributária, que ele é de forma completa sobre todas as legislações já aprovadas e que tramitam no Congresso Nacional, receberão o material impresso com toda a reforma tributária, comentada e guiada através de um livro que possui em torno de 150 páginas, que será entregue no conforto da sua casa, no endereço que indicares ao aderir ao referido curso. Devo dizer que, nos dias atuais, com a inteligência artificial que está aí, com a reforma tributária batendo a porta das empresas e dos profissionais,
Custa muito caro não se atualizar. Portanto, estou a oferecer este curso completo sobre a reforma tributária. O que você terá de acesso? Um acesso por 1 ano com atualizações, mais de 20 horas aulas, início imediato, material complementar optativo se assim o desejar, e guias comentados específicos para alguns setores. Devo dizer que o valor do curso completo sobre a reforma tributária será na importância de R$ 897 à vista e ou podendo adquirir em até 12 prestações mensais iguais e consecutivas. Devo dizer que o acesso é imediato, garantia incondicional de 7 dias, 100% online e pagamento seguro. Por fim, eu convido todos os profissionais anteriormente elencados que participem deste curso sobre a reforma tributária, que ela é ampla, é importante e que vocês terão acesso ao curso de forma segura e integral.